Então eu vim aqui hoje falar sobre renovação. No yoga e na vida, enfim, como um todo, a gente sempre se depara muitas vezes com coisas, aspectos nos quais a gente tem uma limitação, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental, e a gente tem que sempre melhorar, né? Se desenvolver, se aperfeiçoar ao longo da vida. Eu acho que esse polimento que vai acontecendo ao longo da idade, assim, é um simbolismo legal, assim, do que é a vida, no fim das contas. É um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento e também de vivência, né? De a gente conseguir desfrutar dos momentos bons da vida. E também desfrutar dos momentos nem tão bons para aprender, para colocar isso como uma bagagem de aprendizado. E uma relação que o yoga tem muito com a vida é a questão da renovação. Então eu vim aqui hoje falar sobre renovação, que é um aspecto bem importante. Isso sempre me remete a uma explicação que não é do yoga, mas o meu pai uma vez me mostrou um capítulo de um livro que era um livro de administração de empresas, se eu não me engano. Eu não lembro de quem era o livro, se eu falar aqui algum nome vou estar mentindo para vocês. Mas era um livro que tinha um gráfico que tinham 4 fatores. Era o incompetente, depois era o incompetente consciente, o competente consciente e o competente inconsciente. E essas 4 coisas, para mim, foi um paralelo que eu fiz de coisa que não está dentro do yoga, mas que para mim se encaixa, é o processo da renovação. É o processo de você destruir algo que estava fazendo de errado e construir alguma coisa melhor. Então, por exemplo, estou chutando aqui um exemplo. Alguém que não se alimenta bem, alguém que tem uma alimentação que não colabora para a saúde, não colabora para o bem-estar, não colabora para o mundo. Okay. Essa pessoa tem uma fase dela que ela se alimenta de qualquer coisa e aquilo é a rotina dela. Então, ela é uma incompetente inconsciente. Ela é incompetente com relação à alimentação dela e ela não tem noção disso, tá? Primeira fase. Vai ter um momento onde um amigo vai tocar no ombro desse rapaz, ou o médico, ou o pai, ou a mãe vai falar, cara, não tá te alimentando direito e a gente tem que cuidar um pouco mais da tua alimentação, porque isso envolve um monte de questões, saúde, enfim, e o amigo, o médico, a mãe, o pai vai informar ele daquilo que ele está sendo incompetente, que é a própria alimentação. Então aí, nesse caso, ele é um incompetente consciente, ou seja, ele já sabe a falha dele e ele vai agora perceber que existe uma outra forma e essa forma diferente pode ser benéfica. Okay. A terceira fase é o competente consciente, que é o momento onde aquela pessoa que tem um hábito de fazer algo que está incorreto, que ela já tem consciência que está incorreto, começa a fazer uma força para mudar esse hábito e fazer aquilo corretamente. Ou seja, toda vez que ele chegar agora em um buffet livre, ele vai olhar para a comida e vai pensar, agora eu vou comer uma salada, no final eu vou comer uma fruta e agora eu vou optar por comer mais grãos. Sei lá, estou chutando. Ele está consciente que ele tem que ser melhor. Então, durante um período, ele vai se esforçar para mudar aquele condicionamento, para alterar aquela maneira de se alimentar. E a última etapa do processo é o competente inconsciente. Quando essa competência que ele desenvolveu, que ele percebeu, já está fluindo no automático, ou seja, ele já se alimenta da forma adequada sem pensar. Então é o ponto onde a gente quer chegar. E na prática do yoga, enfim, na vida como um todo, a renovação ela é necessária. A gente sempre olhar para dentro, perceber aqueles aspectos que não tá legal e se tornar consciente disso, em algum momento fazer uma força para que esses condicionamentos, para que essas atitudes sejam mais polidas, sejam melhores e, em um certo ponto, se tornar inconsciente dessa melhoria. E assim, o tempo todo a gente está se renovando, moldando uma personalidade, desenvolvendo condicionamentos mais positivos e isso, para mim, é a base da evolução como ser humano. É a gente, através do autoconhecimento, através de olhar para dentro, perceber coisas que não são legais. E todo mundo tem. Não é feio ter defeitos, ter limitações. Mas no momento que você está consciente disso, é o primeiro passo para conseguir melhorar, para conseguir, de certa forma, renovar
esses aspectos que não eram tão legais. Isso serve para tudo, tudo. Desde a maneira como você come até a maneira como você trata o porteiro. Então, é importante você sempre olhar para dentro de si, chamar essa responsa, chamar a responsabilidade e falar, cara, eu posso ser melhor, eu posso me renovar em vários aspectos e esse é o princípio para que as coisas melhorem sempre.